neste dia, estudo bíblico do projeto Igreja em Grupos. Nós estamos fazendo a leitura dos textos de Atos, capítulo 2, perdão, Atos, capítulo 3, né? Hoje dos versículos 11 até o 26. Nós queremos convidar então a dona Rosário para nos dirigir ao Senhor em oração, nesse momento de início, por favor. Pode. Amém, Senhor Deus. Pedimos então o nosso. Sim, conseguiu ver, senhora. O Charles, pode, por favor. Tá. O Charles, pode, por favor, então, ir no primeiro, o 190. Primeiro, o 195. 195. Sobre a morte triunfou, e por todo mundo entregai o evangelho a toda criatura. E por todo mundo entregai o evangelho a toda criatura. Porque agora sabemos desse perdão, sentimento que não vai então ensina, Cristo é salvação, que tira da escuridão, e por todo mundo o evangelho ajuda e por todo mundo toda dia. Muito obrigado. Esse nosso tema Exatamente sobre essa importância. É no meu telefone. Tem um eco. Esse aqui está mutado. E tem esse outro meu. Não. Você está me ouvindo? Agora sim, né? Muito bem. Vamos passar para outra apresentação. Vou repartir com vocês.
Então, na janela. Igreja em grupos. Bem, aí agora vocês têm acesso aí a outra transmissão. Muito bem. Aí nosso estudo desta noite é então do texto de Atos capítulo 3, versículos 11 a 26. Nós vínhamos estudando na semana anterior a primeira parte do capítulo, né, o final do capítulo 2, falando dos hábitos em que a igreja do Novo Testamento criou uma cultura, né, que fez com que as pessoas de fora sentissem o desejo de se aproximar da igreja. Aí nós vimos também que o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo João, foram, como era de costume, né, se reuniam constantemente para estudar a palavra, para celebrar tanto nas casas como o culto público, né, iam ao templo, e também realizavam muitos milagres. E nós ouvimos na semana anterior que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, numa dessas nessas caminhadas, esses estudos em direção ao templo, eles se encontraram com um homem que era um pedinte, né? Era uma pessoa com dificuldades, e então ele... Charles veio. Então essa pessoa ali pedia esmolas, né? E aconteceu aquele milagre, e esse homem então que recebeu a misericórdia do Senhor, imediatamente se levantou e com grande alegria, né, saiu divulgando para todos o que havia acontecido com ele. Nós vimos que os milagres no Novo Testamento, especialmente ali no início da igreja, como o evangelista Lucas ele nos deixa relatado, eles tinham esse caráter, né, de surpresa, eles tinham essa questão de ser algo bastante espetacular, e tinha um propósito, que não era em si ficar criando essa expectativa, essa tensão nas pessoas dos milagres, né, em si, mas como sinais que chamavam para a verdadeira mensagem. Né? Nós ouvimos semana passada. E vimos que hoje, ou até mesmo no primeiro século, os milagres da igreja, realizados pelos profetas, eles foram sendo menos citados. E a tendência de pensar que talvez eles tivessem menos repetições entre os apóstolos, né? E isso, muitas vezes as pessoas perguntam, né, por que não há tantos milagres, não há tantos relatos de ressurreição já nas cartas? E nós conversamos da outra vez que tinha um propósito, né, no testemunho, na comunicação, e fazer com que as pessoas pudessem olhar para os discípulos, os apóstolos, né, e também reconhecer neles a credibilidade, a autenticidade e o poder de Deus. Uma vez que, com o passar do tempo, essa autenticidade, essa confiança, né, ela foi migrando de indivíduos para os escritos apostólicos, como nós temos as cartas do apóstolo Paulo, as cartas de Tiago, Pedro, né, e do apóstolo João. Então a igreja agora estava sustentada não em milagres, mas no próprio Evangelho, no cânon do Novo Testamento. E por essa era a razão então que nós trouxemos na semana passada, o motivo que fez com que muitos milagres acontecessem e que foram ali citados, alguns deles, né, e o Richards agora me lembrando, o Richards traz essa citação também, trouxe a citação do final do Evangelho de João, né, onde o evangelista diz:
muitos outros milagres, né, Jesus fez entre os seus discípulos. Aqueles que estão registrados nos evangelhos, né, são para que aqueles que viram, né, ou que estivessem lendo, viessem a crer, né, e assim crendo fossem convencidos ou convertidos à fé salvadora. Tá? Então, os milagres, e aqui um termo em grego, a palavra semeion, eles não têm um fim em si mesmo, mas são sinais que apontam para o propósito do Evangelho, né, do testemunho dos apóstolos. Bom, aí nós vamos para o nosso texto de hoje, que ele vem nessa sequência trazer exatamente isso para os nossos ouvidos, né? Convido vocês aí para nós lermos. Perdão, eu vou avançar aqui um pouquinho. Essa é uma oração que tem no início do estudo, vocês receberam. Mas a leitura do texto bíblico de Atos, capítulo 3, né? Vamos pegar aqui o início dessa mensagem. Diz assim: O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram e, em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos o soltasse. Que Pilatos soltasse um criminoso. E aí tem a referência, né? Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou esse homem em frente de todos vocês. Continua o texto. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. E ele mande Jesus, que já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse: do meio de vocês, o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam a tudo o que ele lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados quando disse para Abraão, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei
todas as nações do mundo. Então aqui nós temos o texto, né, em si. Perdão. Aqui está dizendo até o 20, na verdade nós lemos até o 26, né, até o final do capítulo. Então esse é o texto bíblico base de nossa reflexão. Olhando o que eu trouxe para a gente conversar hoje, nós temos algumas perguntas que o caderno que nós estamos acompanhando, né, a Bíblia é sua, ele nos traz. São, como eu vinha dizendo para vocês, perguntas mais introdutórias, né? Mas hoje, à medida que a gente for acompanhando esse estudo, e por isso, né, abrindo para cada um de vocês participarem, também a gente tem um comentário da nossa igreja, escrito pelo pastor, que foi um exegeta, Dr. Johannes Rothman. Foi o mesmo autor que escreveu o livro Um Comentário sobre Apocalipse. Aqui ele faz um comentário bíblico, versículo a versículo, da primeira parte do livro de Atos, né? Uma segunda parte, um segundo comentário, foi escrito mais recentemente pelo professor Wilson Scholz, também exegeta da nossa congregação, nossa igreja, né? Mas aqui eu separei algumas partes para a gente poder conversar. Esse texto, embora pequeno, né, como a gente está falando, o objetivo maior no capítulo 3, segundo o texto de Lucas, né, segundo o evangelista Lucas, não é em si enaltecer o milagre de Pedro e João, tá? Mas, por meio desse milagre, ter diante dele novamente, né, uma multidão, um grupo de pessoas, agora não tanto quanto no capítulo 2, né, um grupo um pouco menor, mas um grupo da mesma maneira, um grupo que chega diante deles e estão ali impactados, maravilhados. Tem uma outra tradução que vai dizer, eles estavam maravilhados, né, encantados. E com isso, os apóstolos aproveitam o momento para, de novo, se a gente olhar aqui, muita semelhança com a pregação de Pedro no capítulo anterior, no capítulo 2, né? Então, a gente, com isso, começa a entender, e podemos aprofundar mais, qual o verdadeiro propósito dos milagres, né, nos registros históricos, nos registros bíblicos, né? E qual o papel dos pregadores, das testemunhas, né? Qual o papel dessas testemunhas diante das maravilhas que Deus faz no meio do povo, né? Isso que nós queremos, de certa maneira, chegar ao final e trazer alguma luz sobre essa questão. Gostaria então, seguindo aqui, versículo 26, né? Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Olha aqui o final do capítulo. A conclusão de tudo que nós estamos vendo ao longo do capítulo 3, Pedro, né, aqui relatado por Lucas a nós, né, dá o resumo do capítulo para nós. Deus escolheu Cristo, né, como seu servo e o mandou primeiro a vocês, os que estavam na cidade de Jerusalém, né, e que assim pudessem ser abençoados e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Tá? Essa é uma pregação que atravessa gerações. Muito bem, apenas para a gente seguir, então, é um estudo como no início, né, uma parte mais superficial, tá? Pedro começa fazendo duas perguntas. Quais são essas perguntas? Vamos dar uma olhada aqui. Versículo 12. Né? Quais são as perguntas que Pedro faz? Israelitas, por que estão admirados? Né? Ou seja, qual é o encanto de vocês? Né? Por que estão olhando firmemente para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar? Por causa de nosso próprio poder, né? Ou por causa de nossa dedicação a Deus. Uma coisa me chama a atenção, né? Gostaria de ver vocês aqui.
ou melhor, primeiro, o que desperta a atenção de vocês nesse versículo? Quando, diante daquele momento de uma plateia, né, de um grande grupo diante de si, que os apóstolos estavam vivendo, experimentando ali, olha a maneira como eles respondem. Né? Eles tinham um grande público na mão. E olha a forma como eles respondem. De que maneira isso desperta a atenção de vocês? Os microfones estão... Deixa eu colocar aqui, os microfones abertos. Eu abri os microfones, pronto. Chama a atenção, desperta a atenção de algum modo esse texto? Diz só desse versículo das perguntas ou dele de um todo? Não, a pergunta está aqui, né? Como a gente viu, quer ver? Não, mas assim, essa pergunta que você faz agora, o que desperta... Aqui é o que essa pergunta é que o nosso caderno está trazendo, certo? Ele começa aí. Pedro começa fazendo duas perguntas, né? A admiração, né? E a fonte do poder para o que havia acontecido. Né? E aí, como Pedro responde, de que maneira isso desperta em vocês, que estão agora ouvindo também, a atenção, né? Chama a atenção. Entendi. Me chama a atenção essa segunda pergunta, né? Claro que essa primeira é mais porque vocês estão admirados, é algo mais que não deveria ser, acho que não seria diferente. Se ver um milagre acontecendo, você vai ficar admirado. Mas essa segunda pergunta que Pedro faz é interessante, porque ele já lança o foco para o que está além dele. Olha, isso aqui, o que está acontecendo não é por causa minha, ou um entendimento que se tem muito hoje é que, há muito tempo, é que quanto mais coisas grandiosas você vai fazendo, quanto mais você vai mostrando que você tem fé, mais coisas você consegue fazer, como se a gente tivesse um nível, assim, uma escadinha, que a gente vai subindo. Olha, nesse degrau eu só consigo fazer oração, nesse degrau eu já consigo fazer um despertamento espiritual em uma outra pessoa. Nesse degrau eu consigo fazer um milagre. Não é assim. Isso me chamou muita atenção nessa pergunta de Pedro. Olha, não é pela minha dedicação a Deus. Né? Pelo menos é o que me chamou bastante atenção. Sim. Mais alguém? Dona Rosária? Oliveiras? Não? Fica bem forte assim essa marca que o texto traz, né? Da fonte do poder. Né? A causa, a nossa dedicação não é o que move a realização de coisas espetaculares, né? Como o Richards bem destacou. De novo, aqui para nós luteranos a resposta fica bem evidente. Né? Qual é a causa para essas maravilhas que estavam diante dos olhos de todos? É Cristo. Né? É Cristo Jesus que faz essa mudança, né? Que realiza esses atos maravilhosos. Com isso que nós estamos conversando aqui, nós voltamos de novo a atenção
que, semelhante ao que já acontecia no início dos evangelhos, com João Batista, né? Uma frase muito forte: importa que Jesus apareça, importa que Cristo seja conhecido e que eu diminua. Interessante esse aspecto, né? Qual é a fonte da luz da esperança? Não é em si o profeta, não é em si o apóstolo, não é em si o pregador, né? A fonte, ele serve apenas como um canal para puxar o olhar das pessoas para a fonte da luz, né? Ele se identifica como um canal. O que está acontecendo, de novo, não é por causa do meu esmero ou de alguma qualidade especial em mim, mas por causa de Cristo Jesus, que agora me utiliza, né? Fala através de mim. Isso aqui me chamou bastante a atenção. Perdão. Vamos lá, então. Próxima questão, ele vem afirmando aqui, pedindo a gente. O homem foi curado pelo nome de Jesus. Quem Pedro disse que glorificou a Jesus? Versículo 13. Cadê? No versículo 13. Quem glorificou Jesus? Aqui eu estou apontando para vocês, ó. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de nossos pais glorificou ao seu servo Jesus. Que destaque tem isso para o nosso, né, que o autor está trazendo? É que esse Cristo, de novo, né, onde está o foco? Cristo é aquele que também não exaltou a si mesmo. Pedro está, né, tomando o exemplo de Cristo, né? Pedro não exalta a si mesmo ou as suas ações. Ele exalta Cristo Jesus. E ele, com isso, está lembrando que não apenas ele aprende com o próprio Jesus que com sua morte, com a sua ressurreição, ele foi exaltado pelo próprio Pai. O Deus que o exaltou acima de todos, né? A glória que Cristo merece, a glória que Cristo manifesta, é a glória que ele recebe do Pai por aquilo que ele fez. E em todo o ministério de Jesus, ele não buscou exaltação pessoal. Pelo contrário, ele puxava o olhar das pessoas, como ele mesmo fala, eu vim para que vocês... não vim para eliminar a lei, mas para que a lei seja cumprida. E que todos possam compreender a lei, a mensagem, né, o evangelho de Deus na sua plenitude. Então esse ponto aqui nos chama bastante a atenção aí com a questão, a pergunta dada ali para nós. Deixa eu pegar aqui. Ainda mais uma questão 3, né? O que Pedro disse ao povo que eles haviam feito? Aqui uma semelhança, né? Esse é o ponto que, se nós olharmos, se vocês quiserem olharem nas Bíblias de vocês, eu não vou buscar aqui, mas se nós olharmos esse ponto, versículos 13 a 15. Né? 13 a 15. Vocês conseguem acompanhar, ó, versículos No 13. No versículo 13 fala aqui que o próprio povo entregou Jesus quando Pilatos soltou ele. O povo pediu que soltasse o bandido e crucificasse Jesus. E depois no 14. 14. Vós, porém, negaste o santo e justo. Rejeitaram, né? Pediste que vos condenasse. É esse, pastor? É. Isso mesmo. É, O 14? Né?
Em vez de pedirem a liberdade para Cristo, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Né? Assim, Soltasse olha o versículo criminoso. 15. Olha o 15. Vocês mataram o autor da vida. Gente, eu vou pegar aqui para vocês acompanharem, ouvirem, né, o final do capítulo 2. Capítulo 2, versículos 36. 36, olha só. No capítulo 2, a grande pregação de Pedro para aquela multidão, ele chega no versículo 36, depois de narrar exatamente isso que nós temos resumido no capítulo 3. Ele narra como Deus foi misericordioso com a humanidade desde os tempos dos profetas. Né? E ele vai narrando esse Jesus, falando desse Jesus profetizado, anunciado por Davi, inclusive. Aí ele chega no 36, olha que coisa, ele fala assim: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram, né, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. E quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Ora, essa semelhança entre os dois capítulos não é mero acaso. Não é uma coisa coincidente. O que isso aponta para nós? Primeiro, o apóstolo Pedro, ele está, com essas palavras dos versículos 13 a 15, trazendo a consciência de que a morte de Jesus teve uma causa. E não uma causa nele mesmo. Jesus não foi a causa da sua morte. Ele não provocou a sua morte. Ele não morreu como alguém que de fato merecia. A causa da morte de Jesus é o pecado, né, que estava presente não apenas naquele grupinho, interessante esse ponto, não apenas naquele grupinho dos líderes judeus, ou não apenas na responsabilidade, digamos, deturpada de uma autoridade romana. O apóstolo Pedro vem trazendo o que nós confessamos no credo apostólico, no credo niceno, né? Cristo foi morto por nós sob Pôncio Pilatos. Eu posso identificar na história alguém que deu a ordem, né? Alguém que, por exemplo, fez a negociação entre os judeus, né? No caso de Judas. Contudo, esses eventos históricos, essas pessoas na história, são apenas figuras, né, que representam os verdadeiros responsáveis pela morte do Senhor. Ou seja, em outras palavras, não houvesse pecadores no mundo, não havia sentido de Deus enviar um Messias. Né? Cristo veio ao mundo por causa dos pecadores. E aí lembra o que o apóstolo Paulo vai dizer? Dos quais, né, dentre eles, eu sou o maior. Com isso, o apóstolo Pedro aqui está trazendo ao ouvido e à consciência dos seus ouvintes, né, o propósito ou o centro maior dessa primeira parte da pregação. A pregação que nós luteranos, né, guardamos, essa metodologia, essa hermenêutica de interpretação bíblica. Né? Qual é a primeira parte? Lei. Qual é o centro da lei? O centro da lei é: os teus pecados foram responsáveis pela morte do Messias, do Filho de Deus. Né? Assim, vocês mataram o autor da vida. Que palavra forte. Ah, quem matou Jesus? Eu. Quem foi responsável, né? Quem é o culpado pela morte de Jesus? Eu. Nesse ponto, cada um de nós, quando se encontra
na leitura bíblica com essa linguagem, né, com essa característica, com essa marca, Senhor, por que tivesse que enviar Jesus Cristo ao mundo para sofrer, padecer, né, ser humilhado? Aí Deus diz o que para nós? Eu fiz isso por causa de você. Você é o responsável. Aí quando nós ouvimos muitas vezes alguém dizer assim, mas eu não mandei. Que bom, né? Deus nos responde, que bom, né? Não precisou você tomar a iniciativa. Eu tomei a iniciativa de novo por você. A gente está entrando na segunda parte, né, dessa pregação. Primeiro é a lei, com toda com seu rigor, com a sua intensidade, com esse desvelamento, né, de botar o dedo na ferida e cavar mesmo, né, para que a ferida seja percebida na sua gravidade e intensidade. Esse é o propósito de Pedro, né? Esse é o propósito da palavra de Deus com cada um de nós, seus ouvintes, né? Tocar na ferida da nossa alma como responsáveis pelo sacrifício de Cristo Jesus. E vamos lá, as questões aqui ainda. Cadê? Essas três questões que nós falamos, né? Tudo o que aconteceu, ali as afirmações de Pedro, né, para o povo, apontando o povo, fez com que eles tomassem consciência de que os feitos, né, relativos à morte de Jesus era em razão ou por causa dos pecados deles. Mais alguma coisa? Alguém gostaria de acrescentar? Charles, Dona Rosária? Eu acho interessante que Pedro se utiliza desse bom exemplo, né? Toca na ferida, para mostrar o extremismo também da religião, do que é possível o ser humano chegar, ao ponto de que é um escândalo. Se você parar para pensar, você está crucificando um homem, você escolhe entre crucificar um homem inocente porque é relacionado à religião, ao invés disso você solta um criminoso que é conhecido, a Bíblia não relata as barbaridades dele, mas de tamanha índole que ele já tinha feito muitas barbaridades, né? E isso é um extremo muito forte. E se fosse, se nós ficarmos falando de si em si, é difícil pensar, né? Conjecturar, né? Mas isso é um extremo bem agravante, né? De tamanha aonde vai o pecado humano. Sim. Muitas vezes nós achamos, e aí a gente pode voltar, né, um texto bíblico que justifica essa afirmação sua, se eu estou compreendendo corretamente, né? Como como o texto lá em Provérbios, né? Há caminhos, né, ou escolhas nesse sentido, né? Fazendo essa alusão, o que são os caminhos, né? São as escolhas. Há escolhas ou caminhos que para o homem, né, o ser humano, parecem bons, né, positivos, frutíferos, mas que ao final de uma jornada, ao final da vida, se revelam como caminhos de morte. O que me faz entender, né, nós muitas vezes fazemos escolhas que acreditamos serem as escolhas mais adequadas possíveis, né? E, no entanto, com o passar do tempo, essas escolhas podem se voltar contra nós como uma acusação, né? Como trazendo consigo dores, sofrimentos, arrependimentos, né? Alguns podem ser revertidos, amém, né? Mas e quando tomamos uma escolha, e nesse sentido, né, que a gente vai chegar no final desse texto, quando a escolha de rejeitar, de
virar as costas, no caso hoje não matar, mas quando você despreza o ato de amor de Deus para o teu resgate. Isso é virar as costas para Deus, é rejeitar o seu presente, né? Esse é o pecado, como a Bíblia fala, né? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. A gente tem conversado outras vezes, né? Quando você rejeita o presente da salvação que Deus dá. Em outras palavras, é esse de rejeitar o Evangelho. Para esse pecado, não tem perdão. Aquele que rejeita o Evangelho, rejeita o Espírito Santo como esse que essa ação de Deus que nos convence, que nos coloca em segurança nos braços e nos reveste da justiça de Cristo. Rejeitar esse presente de Deus é rejeitar o Espírito e com isso também, por consequência, rejeitar a salvação. Né? É algo sério, caminho que não tem volta. Né? Podemos avançar então? O que Pedro disse ao povo que havia feito? Né? De novo, primeiro na primeira parte do versículo, ele vai falar que o povo havia matado, né? Vocês mataram o autor da vida. Né? E quando ele fala da ressurreição de Jesus, ele vai dizer isso como um milagre, como de novo é a ação de Deus. Né? E por fim ele vai dizer no final do versículo, vou pegar o texto para a gente dar uma olhada, né? Nós, a expressão lá no versículo 15, a segunda parte do versículo 15, está aqui, ó. Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. A ressurreição de Cristo Jesus, perdão, deixa eu voltar. A ressurreição de Cristo Jesus, a Bíblia nos coloca isso, o apóstolo Paulo nos sela a respeito disso, né? Quando ele no capítulo 15 vem discutindo se Cristo não ressuscitou, né? O que estamos fazendo aqui? Se Cristo não ressuscitou, então, mas ele chega a essa conclusão, uma discussão retórica, né? Cristo verdadeiramente ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é o selo que o Pai aceitou o seu sacrifício vicário. Ou seja, é o selo que nós temos na história de que, de fato, o que Cristo fez, né, como Messias, como servo, como nosso substituto, foi validado nos céus. Por isso nós podemos recorrer ao seu sangue, né, o sangue da purificação. Por isso nós podemos recorrer aos seus méritos, porque esses méritos de Cristo são validados no céu. E qual é a prova que temos disso? A ressurreição dentre os mortos. Né? Por isso ele está trazendo ali, nós somos testemunhas, não é apenas um discurso do que Pedro está dizendo. Nós vimos, né? A questão, a palavra martirel, a função daquele que é o testemunha, tem esse caráter de ver, né? De ser alguém que estava ali defendendo algo que de fato viu, que está consciente daquilo. E o que vem, né, na sequência da história, eu estava ouvindo essa semana uma pregação, né, o que traz ao longo da história a expressão mártir, né, porque essas pessoas estavam tão convencidas daquilo que viram e testemunhavam com tamanha vontade e coragem que estavam inclusive dispostas a darem a sua vida. Então aquele que morre por uma coisa que ele está convicto, né, de que ele testemunha, ele é chamado então de mártir, né? É a palavra que o apóstolo Pedro está trazendo para nós. Pegando aqui as nossas perguntas. Tá claro, né? Esse ponto? Vamos ver então mais uma questão que é trazida aqui. Pedro continua explicando mais no versículo 16. Né? Deixa eu ver aqui, completar aqui o que ele está fazendo para nós, só para a gente depois levantar um comentário em cima e perguntar a vocês.
No versículo 16, ele vai dizer o seguinte: o que de fato... Não, não é não. Capítulo 3. Pela fé. Foi o poder, né, do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome. Pois foi a fé em Jesus que curou esse homem em frente de todos vocês. De novo vem o destaque, né? Primeiro, foi o nome, né? Foi o poder do nome de Jesus que deu forças ao homem, né? E foi feito pela fé, né? Quando nós olhamos, né, a questão da fé cristã, milagres que são feitos, coisas maravilhosas que são realizadas, de novo, essa fé, ela não é uma fé vazia, uma fé num vácuo, né? Ela tem o seu objeto. Por isso, quando nós olhamos os evangelhos, nós afirmamos, né, Cristo é o fundamento, é a pedra fundamental, é o firme alicerce, né? Quando o apóstolo Pedro, lá no evangelho de Mateus, ele dá o testemunho, né? Quem diz o povo que eu sou? Tem diversos nomes. Aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, então, dentre os apóstolos, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente ele recebe o elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, né? Filho de Jonas. Porque quem te revelou isso não foi sabedoria humana, mas da parte de Deus. Então, essa afirmação, né, que você acaba de fazer, essa confissão que você acaba de fazer, ou seja, eu sou Cristo, né? Nem as portas do inferno prevalecerão diante dela. Então, de novo, a nossa fé tem um objeto, né? O objeto da nossa fé, o centro do nosso testemunho e das coisas que fazemos, né, que vivemos, que experimentamos, estão centradas na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Aqui tem algum comentário? Vocês gostariam de acrescentar? Versículo 16. Tem aqui um comentário, né? Vocês, cadê? Tá lá? Isso, versículo Tem, 16. falando sobre a fé. Que curou o homem não foi Pedro, foi a fé dele em Jesus. Foi uma confirmação da fé que ele tinha de ser curado. Então a fé não estava repousada nem em si no homem, né? Nem de um modo especial nos apóstolos. Não era um poder que estava... Foi a majestade de Jesus que sobressaiu, né? Que curou o homem. Exatamente. Aqui o pastor Mas Johannes... Pedro também teve a participação dele ali, né, pastor? Não. Porque, vamos supor, se ele não tivesse chegado ali naquele momento, né? Então, assim... Ele falou, eu não tenho dinheiro, não tenho nada para te dar. Que ele pediu dinheiro, né? Mas só dele usar as palavras que ele disse, eu acho que também Pedro, também naquele momento ali, ele foi usado, né? Apesar, o homem podia estar com a fé dele, mas Pedro teve também a intervenção de Pedro ali naquele momento. Você está me entendendo? Meu raciocínio? Sim, mas... Se não for, você me explica aí, porque esse pedacinho eu fiquei meio... Ok. Nós temos uma tendência de olhar, então, para o apóstolo Pedro ou para essas pessoas que estavam ali como ministros da palavra, como apóstolos, né? Como pessoas excepcionais. E na verdade, o que Pedro faz no seu discurso e o que a gente quer trazer aqui é que o canal para levar aquele homem a cura, para realizar
aquela maravilha na vida daquele homem, né? O ato de misericórdia de Deus de levantá-lo do chão, e mais que isso, promover nele a salvação, esse canal poderia ter sido José, Maria, Pedro, entende? É esse ponto que o próprio Pedro fala. Quando os olhos de todos se voltam para ele, querendo fazer, e é isso que a gente, né, que ele mesmo rejeita, eu não estou aqui fazendo nada excepcional, ele está dizendo. Não é de mim, né? Eu quero que os olhos de vocês passem para além de mim, aquele que de fato realizou e realiza essas coisas maravilhosas, né? De novo, a fé que operou, a fé que estava presente no coração de Pedro, a fé que estava presente na boca de Pedro, a fé que causou aquilo é a mesma fé que está presente, disponível para mim, para a senhora, para o Richard, para a Cláudia. É essa mesma fé. Entende? De novo, é natural, é comum, né? Que nós muitas vezes tenhamos essa tendência de exaltar, né, o canal, né, o vaso. A Bíblia fala assim: nós somos vasos de barro, né, que carregam potes, ou vasos de barro que carregam um grande tesouro. Muitas vezes a tendência, e esse é o problema, nós valorizamos o jarro em detrimento do seu conteúdo, do tesouro que está dentro. E Pedro está fazendo exatamente o contrário. Ele falou assim: olha, não olhem para mim, porque eu sou vaso. Eu sou de barro. Né? Mas olhem para o tesouro. Se ocupem com o tesouro. Né? Voltem os olhos para Cristo. Pois é nele que repousa o poder e a glória do próprio Deus. Né? Então, a senhora quis colocar isso. E por fim, aquele sentido, digamos, irmãos, que a gente sempre traz esse ensino com relação ao batismo, né? Ou uma oração de arrependimento, uma oração de milagre, né? Que Deus pode realizar. Então, não, tem que chamar o pastor para fazer. Mas às vezes o pastor está longe, né? Às vezes... E ali é você e o indivíduo, né, na sua necessidade. Quem é o canal de Deus para aquela pessoa? Quando nós olhamos e falamos assim: mas eu sou um vasinho de barro, né? Eu nem sei talvez falar bonito, eu às vezes nem lembro onde é que está escrito isso. Aí a gente volta, a gente vai ver mais à frente, né? O Espírito Santo, o Consolador, lhe dará as palavras certas para que você, em fé, quando se coloca como um instrumento, né, deixe Deus agir. Bem colocado isso, entendeu? Que a gente, Senhor, é para cá que o Senhor me colocou, né? Que teu nome cresça e não eu. Então, se é esse o desafio que tu está me dando, então eu vou fazer. Se essa pessoa aqui precisa do teu perdão agora, então é agora que eu vou falar. Então eu vou orar, eu vou pedir, eu vou interceder, né, diante de ti por essa pessoa, e que o teu perdão, né, que a tua paz, que as maravilhas que a tua palavra já me mostrou também se revele para essa pessoa. Então é esse chamado que nós temos diante do Senhor. Certo? Certo. Então a gente vai à próxima questão, né? Pedro continua sua exortação para estes homens de Israel, fazendo referência aos profetas que predisseram a vinda de Cristo, aquele que iria sofrer e morrer. Então no versículo 19, Pedro os chama para que olha lá, a palavra versículo 19, deixa eu pegar aqui. 19. No versículo 19, o que Pedro faz? Arrependei-vos. Exatamente. Pois convertereis-vos para serem cancelados dos vossos pecados.
Então, pedindo para se arrependerem, né? exatamente. De nada valeria, né, todo aquele encanto se de fato não houvesse arrependimento. Exatamente. Vamos lembrar um texto bíblico em Lucas capítulo 17, por exemplo. De novo Lucas falando, né, com a gente. Deixa eu ver aqui, Lucas 17, não, Lucas 16. Em Lucas capítulo 16 nós temos o relato, a parábola, que na verdade não sei exatamente se é uma parábola, mas tem aqui na nossa Bíblia como parábola, a história do rico e Lázaro. Né? Em que no momento em que o rico ele dialoga com Abraão, né? Ele clama aos céus lá do inferno para que de algum modo o espírito de Lázaro voltasse à terra. Olha só que coisa espetacular. Tá? Não, manda Lázaro de volta à terra para que ele se encontre com os meus irmãos e diga a eles, né, a respeito desse lugar, para que eles não venham e sofram o que eu estou sofrendo. Então, o propósito do rico, né, é fazer com que o Lázaro, né, pudesse levar uma palavra de evangelho aos vivos. De novo, né, através de algo espetacular. Poxa, imagina, alguém dentre os mortos veio para cá, apareceu diante de mim e me alertou sobre a necessidade de arrependimento. Né? Que coisa importante, que coisa fantástica. Né? E aí qual é a resposta que Deus dá? Os seus irmãos lá na terra, no mundo dos vivos, têm o quê? Os profetas, tem Moisés, né? Eles têm o Evangelho, eles têm a Bíblia. De novo, e qual é a mensagem principal da Bíblia que nós estamos vendo? Olha só, se a gente fizer um histórico, né, Richards? Se pegarmos um histórico, ó, qual era o princípio, né, o tema principal da pregação de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí nós pegamos ali a Mateus capítulo 5 já, né, perdão, Mateus capítulo 4, Marcos, quando Jesus inicia o seu ministério. Qual é o foco, o centro da pregação de Jesus? Arrependendo. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está, né, o reino de Deus está entre vós. Lembra que a gente estudou isso na terça-feira? Né? Deus dizia, arrependam-se, porque o reino de Deus está no meio de vós. Aí quando Jesus manda, né, deixa a ordem, sobe aos céus, deixa a ordem aos seus discípulos, e de fazer discípulos. O que Pedro está fazendo aqui? Discípulos. Cumprindo a ordem. Qual é o centro da pregação de Pedro aqui? Né? Qual é o assunto da pregação dele? Arrependimento. Então, arrependam-se dos seus pecados. Os pecados que mataram o Filho de Deus, mataram o próprio Cristo, esse pecado necessita de arrependimento. Né? Então, é tomar consciência da sua responsabilidade sobre até mesmo o juízo de Deus com Cristo Jesus e, diante disso, buscar o perdão, buscar o remédio. Né? Então a gente pensa assim, nossa, que grande coisa eu fiz quando ele anuncia ali. Vocês mataram o autor da vida. No capítulo 2, a gente olhar, né, lá atrás, no capítulo 2, versículo 37, o povo clama. Que faremos, irmãos, diante disso? Matamos o autor da vida. Que faremos agora? O que me resta? Aí é onde ele aponta, né? Arrependam-se dos seus pecados. E lá no versículo 38 e 39 vai dizer, cada um de vocês seja batizado em nome do Pai, né, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Pois essa mensagem, essa promessa é para vocês,
para seus filhos, para todos que vierem a crer. Se nós olharmos aqui, olha, o nosso professor, no versículo 19, o nosso comentário aqui, ele vai dizer: o início da salvação da humanidade se deu na cruz. E o início da minha salvação pessoal se dá no meu próprio coração. É necessário haver uma completa reviravolta em nosso caminho. Assim como os sinais de trânsito que até agora determinavam o nosso modo de caminhar, né, é necessário que sejam invertidos. A nossa caminhada no mundo deve tomar um sentido contrário. Tínhamos o pecado como o corrimão e o inferno como alvo. Na reviravolta, a palavra arrependimento, né, metanoia, é arrependimento, é voltar, absurdamente assim, o caminho, né? Uma reviravolta de 180 graus, como a gente fala, né? É mudar absurdamente o seu caminho. Aí ele vai dizer assim: é necessário dar as costas ao diabo e agora darmos as mãos para Cristo. Ter a morte vencida e termos a vida diante de nós. Eis o verdadeiro significado para arrependimento. Ou seja, não basta apenas ficar triste pelo que fez, né? Mas, de fato, reconhecer a sua responsabilidade no pecado e voltar de novo a sua atenção para o remédio. Né? Saber do pecado apenas me leva ao desespero. Se eu não encontro remédio para a minha culpa e o meu tormento, o caminho é o caminho de Judas. Né? Ele buscou a solução para seu tormento com seus próprios recursos. Certo? Richards, alguma coisa? Algum comentário? Certo, gente? Certo. Então, continuando aqui mais um pedacinho. Chegando lá no versículo 25, né, Pedro lembra que todos aquelas pessoas que estavam ali diante dele, né, são herdeiros da aliança prometida aos seus pais, assim como Deus havia prometido a Abraão, né, por meio de seus... Deixa eu pegar lá o texto que ele está mostrando aqui pra gente. Versículo 25. As promessas que Deus fez por meio de seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez, né, com os seus antepassados. Quando disse para Abraão por meio dos seus descendentes: eu abençoarei todas as nações do mundo. Aqui é o dia, né, 22, Gênesis 22, é o texto base que ele está trazendo dessa aliança de Deus com Abraão. Olha só, em outras palavras, de novo, aqui o apóstolo Pedro está repetindo, com outras palavras, o mesmo discurso do capítulo 2. Né? Lá no versículo 38 do capítulo 2 ele vai dizer: pois esta promessa, que promessa? A promessa do perdão, né? A promessa do batismo, a promessa da vida eterna. Essa promessa Deus fez com os seus antepassados. Né? Agora, ele está dizendo aqui, repetindo novamente, tudo o que aconteceu, esse é o ponto gostoso assim, do evangelho que a gente fala. Né? Primeiro, ele me choca com a minha maldade, né? Com a minha miséria, e me coloca, dizia meu colega lá no seminário, quando a gente preparava o sermão, falou assim:
Ellison, eu quando faço o meu sermão, eu tenho que fazer com que os meus membros, eles sintam o fogo do inferno pegando por baixo do banco da igreja. Eu falei, mas que isso? Não, eu tenho que ser assim, eu tenho que chegar com a lei, né? E ele tem razão. Um livro de nossa igreja chamado Lei e Evangelho fala disso, né? O Walter fala assim, você tem que pregar a lei, o juízo de Deus, com todo o rigor. Né? Não é uma justiça de água com açúcar, né? Que as pessoas possam dizer assim, peraí, eu sou ruim, mas não sou tão ruim assim, né? O Zezinho é pior que eu. À medida em que alguém, no banco da igreja, ou tomando a palavra, ouvindo a pregação, ele se sinta à vontade em dizer o Zezinho é pior que eu, é porque de fato ele não compreendeu a extensão e a gravidade dos seus próprios pecados. Por isso esse colega, em outras palavras, dizia, a gente, enquanto pastores, quando pregamos a lei, a pessoa que está nos ouvindo, ela precisa sentir o fogo do inferno queimando embaixo dos seus pés. Como diz assim, eu sou responsável pela morte de Cristo. Por que isso? Né? Uma função pedagógica, a gente está vendo aqui no texto. O que Pedro acabou de fazer? Assim, olha, tudo que eu acabei de dizer para vocês, vocês mataram Jesus, né? Vocês foram responsáveis pela morte do autor da vida, né? E agora isso tinha um propósito. Vocês fizeram, sim, vocês são responsáveis, sim, vocês são culpados, sim, né? Mas calma aí, tem um propósito. Olha aqui o propósito. Com a ressurreição, Deus diz que aceitou o sacrifício de Jesus. E o que ele vai fazer com isso agora? Ele agora está dando para você. Né? Para você que não merece, para você que não fez nada por merecer, para você que não tem nada de especial para apresentar para Deus. É exatamente para você. E por causa de você que ele fez isso. Tá? Ele sabia da sua história, ele sabia da sua incapacidade. E ele escolheu fazer isso por você. Agora, essa aliança, né, e a recompensa de tudo que ele fez e conquistou, isso é para você. É para você estar do lado dele. É para você viver essa paz que ele tem, né, que ele desfruta, que ele compartilha. Que você viva essa alegria. Então é aquele sentido de assim, eu não mereço esse presente. Quando nós somos confrontados com o Evangelho, assim, Senhor, quer ver uma história que mexe muito comigo? Não sei se vocês ouviram. A história está registrada lá em João, capítulo 8. Se quiserem acompanhar. Em João, capítulo 8. É um texto lindo, né, e rico do Evangelho. Tá? Jesus está diante de uma mulher que estava para ser apedrejada. Ela foi levada ali por causa de ter sido flagrada em adultério e ela sabia, ela tinha consciência do juízo, né, do apedrejamento que ela deveria receber por causa daquilo. Várias discussões, né? O homem também, o que foi que havia adulterado com ela, mas essa mulher ela está ciente de que o único caminho que ela tinha ali na frente dela era o apedrejamento. A lei era o ato de justiça, né? Pelas escolhas que ela havia tomado. E aí Jesus tem aquela palavra, né? Quem estiver sem pecado, lance a primeira pedra. E um a um, os acusadores foram se retirando. Né? No final ficam apenas Jesus e a mulher. Aí Jesus, né, endireitou o corpo e disse no nosso texto, mulher, versículo 10, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para te condenar? Né? E a mulher disse, ninguém, Senhor. Ninguém ficou para me condenar. E aí vem Jesus e disse, né, pois eu também não condeno você. Vai. Né?
vai e não peque mais. Vai embora. Segue o teu caminho e não volta de novo para essas escolhas, né? O Evangelho, a condenação que era justa de receber, o Senhor Jesus absolve, né? Ela não está mais sobre mim. Ele me liberta, ele me libera dessa condenação e ele me manda seguir em paz, né? Eu não sei se vocês já ouviram, tem um grupo chamado Prisma que canta essa música, né? Já. Essa música, assim, me arranca lágrimas, né? Por isso que eu lembrei dela agora. E essa mulher, ela canta, faz um solo nessa parte da música. Ela diz: Senhor, né? Eu te agradeço, eu não mereço. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui, né? Por quê? Porque tu me perdoaste, né? Tu me deu o que eu jamais pensei que eu iria receber, né? A aceitação diante de um homem justo, diante de um homem puro, né? A aceitação, permanecer vivo e viva, no caso, diante de Deus. E é isso que Jesus faz conosco. Por isso que meu coração diz assim, né? Se eu estiver... Olha como é que isso mexe com a gente. Se de fato eu sentir que eu sou aquela mulher, se de fato eu sentir que eu sou alguém na minha miséria, que de modo algum Deus deveria olhar para mim, quando eu ouço agora a segunda parte da mensagem, tudo isso foi feito para que você fique bem com Deus, né? Para que você viva em paz com Deus. Por isso, né, o versículo 26 vem no final dizendo: Deus escolheu Jesus, Deus enviou Jesus, tá? Para abençoar e para que cada um de vocês agora abandone os seus pecados. Esse é o propósito. Olha a igreja crescendo. Como é que essa igreja não se contagia e não testemunha à frente de outras pessoas essa mensagem? Eles não mereciam e foram aceitos. Vocês, eu, né, nós, que cada um de nós, né, fomos aceitos e chamados por Deus para receber um presente que a gente não merecia. Tá? Isso para acentuar, né, de novo, aos nossos olhos e também para o mundo ao nosso redor, qual é o centro, né? Qual é o centro do Evangelho? Qual é o centro da pregação dos apóstolos? Qual deve ser o centro da pregação da igreja? Ficar falando de milagres, né? Ficar falando de coisas espetaculares, elas até têm o seu lugar na vida cristã, né? Mas elas servem de gancho. Hoje nós podemos dizer, até mesmo as mazelas, um dos textos do fim de semana, né, Richard? Todos os textos falam assim das perseguições, falam dos tempos difíceis, das doenças, o Salmo 91, né, 10.000 cairão do seu lado, 1.000 ao seu lado direito, né, 10.000 à sua esquerda, tu não serás abalado. Então, as coisas difíceis que estão ao nosso redor servem também como testemunhas, né, da necessidade de nos agarrarmos ao autor da vida. Onde depositar nossa confiança? Se a gente deposita confiança só nos sinais, né, nos milagres, a gente ainda não compreendeu o propósito do Evangelho e da Escritura. É isso aí o final das nossas reflexões aqui nesse texto. Por favor, gostaria de ouvir manifestações de vocês, se a gente está se fazendo compreender, se o estudo está trazendo algum fruto, né, na compreensão, no olhar de vocês. Por favor. Tá, esse estudo está indo bem, Érico. Oi? É um estudo mais leve do que o outro, eu acho. Mais tranquilo de fluir. A gente tá entendendo, sim, aqui em casa, pelo menos. Ah, que bom, que bom. A ideia desse estudo de quinta-feira é a gente, né, ir lendo a Bíblia. Ir lendo a Bíblia
E o estudo de terça-feira, a gente está seguindo aquele caderno, né? É mais doutrinário, né? Aqui a gente está vendo o texto bíblico, como ele revela, como é que a mensagem ela sai assim, né, do próprio texto bíblico, né? São dois estudos diferentes, né? Um é um estudo temático e o outro é o estudo bíblico, né? Uma análise do próprio texto bíblico. Aí, para não cansar, faz um e outro. O que é interessante, né? Porque o estudo de terça-feira é sobre o catecismo, que é um sumário do nosso texto bíblico. Sim. E nos dias de quinta, quando nós pegamos a Bíblia e estudamos sobre a Bíblia, nós vamos... É possível perceber isso, que ao longo de toda a nossa caminhada dos estudos da terça-feira, dos estudos do catecismo, a gente percebe isso. No discurso de Pedro, quando Pedro começa dizendo, olha, não sou eu quem estou fazendo isso, é Deus. Uhum. E nós olhamos para a base do catecismo, e a base do catecismo é, eu sou o Senhor teu Deus, não Sim. terás outros deuses diante de mim. Essa confiança que Pedro tinha em Deus, que é o Deus de Jacó, que é o Deus de todos esses profetas do Antigo Testamento, que é Jesus Cristo, que foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. Então, essa dinâmica desses dois estudos bíblicos é muito interessante. E do estudo de hoje, eu destaco esse sermão de Pedro, interessante, pelo menos o pastor Erickson e eu vimos aí uma caminhada de fazer sermões praticamente todo final de semana, e olha para como o apóstolo começou o seu discurso, é um sermão, né? Sim. Ele pregou a lei e mostrou, olha, o que Deus faz por vocês. É bem interessante analisar. Mais alguém gostaria de fazer um comentário para fechamento? Não, foi bem explanado o estudo, né? Que aí está na concepção de Pedro e está sempre pedindo para quê? Para a gente o arrependimento, né? Isso. Que o milagre que coisou foi Jesus, através de Jesus, foi crucificado para salvar os nossos pecados, né? Acho que foi bem explanado isso aí. Que bom. Irmãos, eu gostaria de então seguirmos com um momento de oração. E nós temos aí alguns pedidos, né? Ontem, Cláudia, dona Tereza está na sala? Tá sim, Erison, tá aqui. Vou convidar hoje nosso grupo de estudo, nós cantarmos os parabéns para nossa irmã. Muito bem. Dona Tereza completou 80 e quanto agora? 86. 86. Maravilha. Rapaz. 86. E isso é de papel ou é de verdade? Verdade. É porque a turma, né, a turma da nossa igreja, assim, no papel vai 86, 88, o pessoal costuma ter 93, 94. Né? Quem já conhece aqui a dona... Tá certo. Oi? O ano tá certo. Parece que eles erraram o dia, né, mãe? O dia tá que dia mesmo? Tá dia 13, mas de verdade foi dia 17. Dia 17. 86 anos. Muitas bênçãos, né? Muita riqueza para repartir também conosco acerca da fé cristã, do amor de Deus, da misericórdia do Senhor na sua vida.
Amém. Na última terça-feira foi aniversário de Dona Josefina. Ontem aniversário de Dona Teresa. Mais algum outro aniversário, irmãos? Ação de graças. Aqui em Campos Elíseos tem o Gabriel. É verdade, o Gabriel hoje. O Gabriel hoje completando mais um ano de vida. Acho que ele é 23 ou 24 anos, né? Deve ser por aí. Eu acho que sim. 23, eu acho. 23, ele tem a minha idade. Idade complicada. Juízo. Ai, ai. Vamos cantar então, aproveitar, já que a gente não está se vendo, assim, não está se aproximando nesse tempo, mas pelo menos então aqui em conjunto, eu vou pedir o Richarles para tocar aqui já, e a Cláudia vai bater palma lá, vai ser nossos palmas junto com a Dona Teresa, por favor. Depois a Cláudia vai tocar o hino 179. Teve bolinho, Dona Teresa? Teve bolinho ontem? Teve bolinho? Ontem. Teve bolinho. A minha a gente fez um bolinho e depois a gente fez uma reunião aí com os filhinhos. Ah, sim. Com os meus irmãos. sim. A reunião, como é que é o nome mesmo? Igual essa que a gente está tendo. Uma videochamada. Uma confraternização virtual. Uma videoconferência. Ah, sim. Sim. Na hora do bolinho, mas não comer igualmente, não comer aquilo. Aí a senhora comeu o pedaço de bolo do Eduardo. Do pessoal de Brasília. E a gente comia. Esse é pra você. Esse é pra você. O Ado que mora aqui perto quase quebrou a quarentena. O gato é impossível. É isso, de verdade, assim, é uma grande alegria saber que a senhora, né, tem sido abençoada com o Senhor, pelo Senhor nesses 86 anos de vida, e que o Senhor continue conservando a senhora, né, com essa mente aberta, palavras muito sábias que a gente tem escutado da senhora, e também conferindo saúde, né, junto à tua família, né, aos teus tesouros que o Senhor tem dado à senhora. Amém? Então vamos lá. Richarles, abre o teu microfone.